E diz assim, vamos ler aí juntos, Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ali para aquela igreja. Desperta você que dorme. Levanta dentre os mortos. Que morte que é essa, gente? O que será que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está dando uma mensagem ali para a igreja, que alguns no meio deles estavam realmente dormindo, estavam em alguma sonolência específica. E eles precisavam despertar para que o mover, para que a glória de Deus se manifestasse na vida deles. Muitos de nós, queridos, podemos, por diversas vezes na nossa vida, cobrar do Espírito Santo e se auto-questionar, porque algumas coisas não acontecem na nossa vida. E eu não quero com isso colocar a responsabilidade só na nossa mão, porque nós sabemos que o despertamento genuíno depende de um fluir do rio de Deus, depende do fluir da graça de Deus. Não estou querendo retirar isso. Mas ao mesmo tempo, queridos, o despertamento, como todos os princípios cristãos que nós encontramos na palavra de Deus, ele funciona com um princípio de corresponsabilização, com uma cooperação com o Espírito Santo. Não podemos, se a gente viver um evangelho somente esperando o que Deus pode fazer por nós, certamente vamos estar vivendo um evangelho incompleto, um evangelho que poderia ter mais fluidez na nossa vida. E quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Paulo não está dizendo, ó, você que dorme, fique esperando que Deus vai te despertar. É isso que o texto está dizendo, gente? Não. O texto está dando uma direção para aqueles que dormem. Para aqueles que no meio da igreja estão adormecidos. Desperta. É uma orientação para a igreja. Levanta. Tenha uma postura diante da sua sonolência. E aí o Espírito Santo vai vir e vai te revestir. O poder do Espírito Santo vai te revestir. Olha que maravilhoso. Eu não sei se você... A gente tem uma expressão que a gente fala assim, ó, dormir no ponto. Eu acredito que essa expressão vem, gente, daquelas pessoas que não conseguem ficar acordadas no ônibus e elas dormem no ponto que elas deveriam descer. Eu confesso para vocês que eu nunca consegui dormir no ônibus, porque eu costumo dizer que eu tenho um problema, que eu só consigo dormir na posição, gente, horizontal. Eu não consigo dormir sentada, eu tenho dificuldade de dormir em viagem, em avião, em ônibus, em carro, não é? Tem dificuldade. Mas você sabe que meu cunhado, quando ele morava aqui em Belo Horizonte, ele sempre dormia no ponto. O Felipe... Ele entrava no ônibus, por exemplo, no colégio para voltar para casa. E todas as vezes, segundo ele dormia no ponto e acordava no ponto final. A sorte é que o ponto final do ônibus dele, né, ficava aqui perto do Monte do Palmares ali. Então não era muito distante da casa dele. Mas por diversas vezes ele conta que o trocador ali do ônibus acordava ele e falava, ô, acorda, onde você tinha que parar? E ele tinha que ir correndo para a casa dele, porque ele dormiu no ponto. Me diz uma coisa, você já dormiu no ponto? Você já dormiu no ônibus? Você já dormiu? Tem um monte de cabecinha dizendo que sim. Mas isso não é tão grave quanto dormir no ponto nas coisas de Deus. Dormir no ponto de ônibus físico não é tão grave quando a gente dorme no ponto na nossa vida. Você já dormiu no ponto em alguma área da sua vida, querido? Nesse dia, o Espírito Santo, ele quer te orientar e te dar uma palavra que vai ser rema para o seu coração. Desperta, ó tu que dormes. Você já dormiu na pregação? Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Desperta, gente, é uma orientação para nós. Cabe a cada um de nós despertarmos. Não cabe a Deus chacoalhar a gente e despertar a gente, igual o trocador fazia com meu cunhado. Nas coisas de Deus, nas áreas da nossa vida que precisam de despertamento,
É muito importante que a gente entenda a nossa responsabilidade. E como eu disse, queridos, o apóstolo Paulo estava trazendo uma exortação aqui para a igreja, uma orientação. E essa orientação, ela está vindo de encontro à minha e à sua vida nesse dia. Que você possa estar atento, porque Deus vai falar com você quais áreas que você precisa despertar, como nós podemos despertar. Eu quero trazer essa palavra bem baseada naquilo que a Bíblia diz. A orientação clara do apóstolo Paulo para aquela igreja também é hoje uma orientação clara para mim e para a sua vida. Amém? Olha que interessante essa frase. Certamente precisamos do agir de Deus, mas há coisas em nossas vidas que simplesmente não mudarão se não despertarmos e tivermos um movimento consistente de mudança. Um movimento consistente de mudança. Fique com essa frase, com essa ideia na sua mente. Mas eu fiquei essa semana orando e estudando. E eu queria, na primeira parte dessa mensagem, contar para nós, contar para cada um aqui, sobre alguns sonos que a Bíblia conta que alguns homens e mulheres até de Deus tiveram. Algumas sonolências que se abateram sobre homens e mulheres que viveram, que foram narrados pela palavra de Deus. E muita gente dormiu na Bíblia, sabia, gente? Teve muita gente que tirou uma soneca, sem perceber o quanto aquela soneca impactaria negativamente na sua vida, nas promessas de Deus para a sua vida e no manifestar de Deus na sua vida. E eu queria falar para você alguns tipos de sonolência que você pode estar envolvido aí, que nós podemos estar envolvidos. Alguns tipos de sonolências que homens e mulheres já viveram um dia que podem estar sendo a nossa sonolência hoje. Na primeira parte dessa mensagem eu vou falar rapidamente sobre essas sonolências, alguns textos que eu vou passar aqui, pode ser que talvez você não conheça a história. Eu te oriento a anotar essas histórias para você realmente conhecer de fato, porque eu não vou conseguir aprofundar muito, para que a gente possa caminhar na mensagem. Mas o primeiro sono que eu quero falar para vocês é o sono da imprudência que Sansão teve. O sono da imprudência que Sansão teve, lá em Juízes 16, 10. Sansão, gente, era um homem que foi realmente assim consagrado a Deus. A Bíblia fala que ele era nazireu. Tem gente que fala narizeu, mas não é narizeu, gente, é nazireu. Sansão era nazireu. Pode ter gente que é narizeu, mas Sansão era nazireu. Sansão, ele era nazireu. E a Bíblia conta, né, que desde que ele nasceu, ele já foi consagrado ao Senhor e aconteceu uma coisa com ele, gente. Você lembra o quê? O que aconteceu? O que era a marca de Sansão? A sua força. Sansão, ele não cortava os cabelos, porque havia um propósito de Deus na vida dele, havia uma consagração na vida dele, então ele era um homem completamente rendido ao Senhor, e ele não podia cortar os cabelos, porque senão a sua força era minada, e ele era um homem muito forte. Sansão, gente, conseguia levantar, a Bíblia conta que ele levantou as muralhas de uma cidade, carregou ela nos ombros. Olha que coisa mais louca. Sansão era muito forte e ele tinha unção de Deus com ele, que se manifestava através da sua força. Mas sabe o que aconteceu, gente? Um dia ele se engraçou com uma moça que chamava Dalila. E Dalila, ela foi incumbida de descobrir por que Sansão tinha aquela força e o que poderia retirar a força dele. E a Bíblia conta que Sansão foi tentando segurar, foi tentando não contar, mas num determinado momento, ele acabou soltando para Dalila que se alguém cortasse o seu cabelo, ele perderia as suas forças. E a Bíblia relata que Sansão deitou no colo de Dalila e tirou uma soneca. Dormiu, teve a sonolência da imprudência. E quando ele dormiu, e quando ele tirou uma soneca, a palavra de Deus conta que vieram os inimigos, cortaram o cabelo de Sansão, prenderam ele já não tinha forças mais, furaram os seus olhos, olha que coisa mais horrível. E ele foi preso, gente, e aquela sonolência de Sansão, da imprudência, acabou custando a própria vida de Sansão. Deus teve misericórdia dele no final da vida, recompôs parte de sua força. A Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida, porque ele
clamou a Deus e ele conseguiu recuperar parte das suas forças. E ele afastou as muralhas ali naquele local em que estavam e matou todos os inimigos, mas ele também morreu junto com os inimigos. Bom, eu resumi bastante essa história, mas o que eu quero dizer? Sansão, gente, ele viveu o sono da imprudência. Sabe o que é o sono da imprudência? O sono da imprudência acontece quando eu não sou prudente com aquilo que Deus me deu. Ele não agiu com sabedoria. Ele foi levado pelas paixões da mocidade. Ele se engraçou demais por Dalila. Dalila conseguiu ludibriar de alguma forma. Ele não foi prudente. Ele não continuou cuidadoso até o final. Com o voto que ele fez a Deus, talvez. Com toda a responsabilidade que ele tinha diante de Deus. E acabou fazendo algo que não deveria por causa do sono da imprudência. O sono da imprudência, como eu disse, ele acontece quando eu ajo emocionalmente, colocando situações momentâneas acima das promessas de Deus. Sabe quando você leu a Bíblia que você sabe que alguma situação não agrada a Deus, mas que você quer tanto aquilo naquele momento, que você acaba cedendo e sendo imprudente e simplesmente dormindo como Sansão, o sono da imprudência, nos colos de Dalila, e não entende que aquilo pode custar a sua moral, a sua honra, a vida da sua família, a sua própria vida, como aconteceu com Sansão. Alguns sonos, gente, são muito perigosos para a nossa vida. É por isso que esse tema dessa série é tão importante, despertamento. É muito sério. Quando o apóstolo Paulo fala para aquela igreja, desperta, igreja. Porque muitos estavam dormindo o sono da imprudência. Será que alguém aqui está dormindo o sono da imprudência? Sabe que deve cuidar melhor do que Deus te deu. Sabe que deve honrar mais aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Sabe que precisa ter mais cuidado com aquilo que Deus te confiou. Mas ainda assim, finge que nada aconteceu e dorme o sono da imprudência. Meu Deus, que susto que Sansão tomou. Quando ele acordou. Talvez acordou com os seus olhos sendo furados. Olha que coisa mais triste. Às vezes acontece isso, quando a gente dorme o sono da imprudência. Quando a gente menos percebe, a gente desperta com cegueira na nossa vida. Com cegueira espiritual na nossa vida. E esse sono é realmente muito perigoso, gente. O sono da imprudência. Segundo sono que eu quero contar para vocês, foi o sono que Jonas teve. O sono da indiferença. O sono da indiferença. Jonas é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Todas as crianças gostam de Jonas. Quando você pergunta para uma criança, quem é Jonas? Ele já conta o quê? Jonas é aquele homem que ficou na barriga do peixe. Jonas, gente, o que aconteceu? Deus deu uma missão para Jonas. E a missão para ele era falar a Nínive. Anunciar a palavra de Deus, a direção de Deus para Nínive. Jonas não queria aquilo de jeito nenhum, gente. Pensa numa coisa, quando Deus fala, você tenta fugir de Deus. Jonas fez isso, ele quis fugir de Deus. E a Bíblia conta que ele entrou dentro de um navio e que ele falou assim, qual que é o lugar mais longe de Nínive? Ah, é Tarsis, então eu vou para lá. Pegou um navio que ia para mais longe possível de Nínive. E ele já entrou no navio, eu acredito que ele já foi lá para o fundo do navio, gente, e entrou na soneca. Você já passou por momentos que você falou assim, eu não quero nem pensar nesse problema que eu tenho aqui, eu vou é dormir. Você já falou essa frase assim, ó, eu quero dormir, só acordar quando tudo isso se resolver? Fala sério, gente, quem nunca quis dormir e acordar quando um problema tivesse resolvido? Jonas fez isso, gente. Jonas falou assim, meu Deus, deixa eu dar uma descansada aqui. Eu vou dormir para não precisar lembrar que eu estou desobedecendo a Deus. E eu não estou nem aí. Eu vou entrar para o fundo desse navio. E ele achou que o negócio ia passar desapercebido. Mas o que aconteceu, a Bíblia relata, gente, que o navio começou a passar por tempestade, uma confusão. Todo mundo que estava a bordo do navio prestes a quase morrer. E por fim eles começaram a discutir e pedir para ter uma direção de quem que estava causando aquilo tudo. Para encurtar a história, eles descobriram que era Jonas. Foi lá e deram uma sacudida em Jonas. E Jonas acabou contando tudo, gente. E sabe como que a tempestade acabou? Simples. Eles jogaram Jonas do navio lá para baixo e ele foi engolido por um peixe. É uma história bem simples, uma história assim, super convencional, jogar as pessoas do navio, elas serem engolidas por um peixe.
E aí ficar uns dias lá também, não morreu dentro do peixe, porque Deus tinha um propósito, né, gente? Quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode estar na barriga do peixe, que Deus não vai fazer o pior acontecer. Amém? E Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Mas, gente, ele viveu o sono da indiferença. Deus falou comigo, eu vou para o mais longe possível, eu não estou nem aí, não vai acontecer nada. Deus levanta outro para fazer aquilo que ele me chamou para fazer. O sono da indiferença. Sabe quando acontece o sono da indiferença na nossa vida, gente? É quando a gente não quer encarar aquilo que de fato a gente tem que fazer. O sono da indiferença acontece quando a gente sabe que a gente está errado e desagradando a Deus, mas a gente finge que aquilo não é com a gente. Você está comigo aí, gente? Sim ou não? Falei, gente, eu tenho que pregar uma mensagem que o pessoal fica animado, porque hoje em dia, gente, é difícil a gente falar a verdade. Meu Deus. Mas a verdade é o âmago da palavra de Deus, é aquilo que transforma a nossa vida, que faz a nossa vida florescer. O sono da indiferença de Jonas, gente, custou muita coisa na vida dele. Custou ele ficar na barriga de um peixe, gente. Custou ele ser jogado em alto mar. E quase custou a vida de todo mundo que estava naquele navio. Quem cai na sonolência da indiferença acaba prejudicando todo mundo que está por perto. Quando a gente sabe que a gente tem que fazer algo e não faz, quando a gente sabe que a gente tem que obedecer a Deus e a gente não obedece, sabe o que acontece? Todo mundo que está por perto acaba sendo respingado pelos problemas. Acaba sofrendo os respingos da desobediência e da indiferença. A nossa família, as pessoas que estão próximas de nós, enfim. A gente acaba gerando danos para quem está perto da gente, quando a gente vive o sono da indiferença. E aí, será que algum de nós aqui estamos vivendo o sono da indiferença hoje? Nós sabemos o que a gente tem que fazer, mas a gente está indiferente. A gente deitou no fundinho do navio e fingiu que não era com a gente. Isso acontece, gente, na nossa área espiritual, na obediência a Deus, mas também acontece na área que a gente precisa de despertamento em geral. Talvez você precise de um despertamento na área financeira, despertamento na área emocional, um despertamento na área profissional, na sua área familiar. E às vezes você sabe o gigante que você precisa encarar, mas você está dormindo e deixando para amanhã, porque aquilo você sente que vai gerar um desgaste muito grande. Era o que Jonas pensava. Gente, vai gerar um desgaste muito grande, eu não estou afim de encarar isso. Mas para que eu e você possamos despertar, queridos, é necessário que a gente acorde do sono da indiferença. Que a gente desperte do sono que faz a gente não dar valor para aquilo que Deus já falou que nós temos que fazer. Outro sono que eu gostaria de falar, o terceiro sono que eu queria falar aqui para você, nessa noite, é o sono da displicência, é o sono da apatia. Traduzir, né? Porque podia ter alguém que não sabia o que displicência significa. Então, é o sono da apatia. E para trazer mais real, de forma real, quem dormiu esse sono da apatia, gente? Foram os discípulos. Quando Jesus estava muito agoniado, porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar a morte de cruz. E a palavra de Deus conta que ele subiu para orar com os discípulos e falou assim: ei, meus queridos, eu vou ali orar, mas vocês não deixem de vigiar, fiquem aqui orando. Fiquem aqui orando, fiquem aqui intercedendo. E ele foi orar. A palavra de Deus fala que ele ficou bem perto dos discípulos, a uma distância pequena dos discípulos. E que Jesus orou com uma intensidade tão intensa para Deus afastar dele o cálice da morte de cruz. E a Bíblia conta que os anjos vieram ao encontro de Jesus para consolar Jesus, tamanha a intensidade da oração que Jesus estava fazendo. Mas quando Jesus volta do momento de oração e chega, o que estava acontecendo com os discípulos, gente? Eles estavam dormindo. O sono da apatia. O sono da apatia, queridos, é um sono muito sério. E é um sono que a gente tem que vigiar muito para que a gente possa despertar dele. Estava acontecendo um momento histórico ali, mas os discípulos não discerniram isso porque eles estavam com sono. Eles preferiram dormir. Quantas vezes a gente está perdendo coisas históricas que Deus quer fazer, coisas sobrenaturais, momentos sobrenaturais, quantas vezes, gente?
Nós estamos perdendo movimentos sobrenaturais porque nós estamos mergulhados no sono da apatia espiritual. A gente não tem percepção. Aí está todo mundo louvando, adorando a Deus, pulando, sentindo a presença de Deus. E eu estou ali, observando o sapato daquela pessoa que está ministrando. Ou observando como que aquele irmão está batendo no fio da guitarra. O sono da apatia, gente, está acontecendo um rebuliço espiritual, uma coisa sobrenatural. E eu estou assim, meu Deus, onde eles compraram essas placas aqui para colocar nesse teto? É uma unção fluir do Espírito Santo aqui, ó, um apelo. Ai, gente, estou com saudade dos apelos. A gente tem que ficar distante um do outro. Teve um dia que eu esqueci, chamei todo mundo aqui para frente, quase que eu desmaiei quando eu percebi o que eu fiz. Falei, misericórdia, eu não posso chamar. Qualquer dia desse eu vou esquecer de novo, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente não lembra de mais nada. Aí você lembra aí, você não está querendo ficar junto e misturado, você fica na unção aí no seu banco. Mas, gente, quando a gente tinha apelos mais frequentes, né, antes dessa pandemia, às vezes está aquela unção, aquele fluir, todo mundo cheio do Espírito Santo, e você está lá assim, ó. Será que a minha mãe vai fazer aquela picanha? Sono da apatia, gente. Eu estou perdendo um momento sobrenatural, porque eu estou conectada no fio de não sei de onde que está me levando aquele fio. Longe daqui, bem longe daqui. Você já orou assim, quando você estava com sono, você orou assim, Senhor Jesus, abençoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. É o sono da apatia. É o sono da apatia espiritual, gente. Mas deixa eu te falar, tem um dia ou outro que às vezes acontece isso com a gente, mas o problema é quando esse sono domina a nossa vida, gente. Quando a gente não tem expectativa mais, quando a gente já acha que aquilo não é importante mais. Nós estamos diante de um Deus santo, um Deus sobrenaturalmente glorioso e milagroso, gente. Geralmente, quando a gente não dorme o sono da apatia, né? Quando a gente chega e está com um desafio muito grande, pessoal, um desafio muito grande na nossa vida, às vezes a gente senta aí, gente, a gente fica bebendo da palavra de Deus, a gente não despreza uma palavra que é ministrada ao nosso coração, porque a gente precisa sugar significado de cada palavra, de cada ministração que a gente está recebendo de Deus naquele momento, não é verdade? Mas às vezes quando a gente está tudo bem, a gente deixa passar. Ah, porque eu estou com sono, não, porque eu estou cansado, não, porque... Só que aí, gente, a gente perde os maiores agir, o maior agir sobrenatural que Deus poderia estar fazendo na nossa vida naquele dia, naquele momento. O sono da apatia é um sono muito perigoso, gente. Se os discípulos estivessem despertos naquele momento, talvez eles teriam a visão daquele anjo servindo a Jesus. Olha que momento sobrenatural. Quantos aqui dariam tudo para estar naquele momento, não é verdade, gente? Na presença de Deus, na presença de Jesus. Mas sabe o que acontece? O sono da apatia, ele rouba da gente muitas coisas. Na nossa célula, sabe? Na nossa família, nos nossos momentos de oração em particular. O sono da apatia também pode se manifestar, gente, quando a gente sabe, como eu disse no último, né? Quando a gente não se preocupa com coisas realmente importantes e a gente parece que foge, tentando se distrair, né? Daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O sono da apatia, nós precisamos despertar do sono da apatia. Os discípulos dormiram o sono da apatia e Jesus ficou muito chateado com eles. É muito importante, às vezes, a gente ler a Bíblia e falar assim, o que Jesus chateia na Bíblia? Eu tenho que tentar fazer o contrário daquilo que chateia Jesus, não é verdade? Eu quero me aproximar da presença de Deus. Sono da apatia. Uma pessoa com sono da apatia aparentemente está descansando, mas de fato está exausto, sem resposta, ansioso e angustiado. Fala que não é, gente. A apatia espiritual parece que a gente está poupando tempo. Teve muita gente que encarou essa pandemia como um momento de, meu Deus, chegou a hora de eu descansar. Fala sério, gente. Ai, que saudade da igreja. A igreja abriu, a pessoa sumiu, desapareceu. Mergulhou no sono da apatia.
Ô, gente, eu estou brincando aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O sono da apatia dá uma falsa sensação que a gente está descansando, que a gente está relaxando, mas o sono da apatia deixa a gente todo perturbado. Porque quando a gente está imerso na presença de Deus, quando a gente está conectado com Deus, as coisas difíceis ficam fáceis, gente. As coisas que estão insolucionáveis, Deus dá uma solução para a gente. A apatia cansa a gente, é uma questão de tempo. A apatia descontrola as pessoas emocionalmente. A apatia, gente, deixa as pessoas angustiadas, as pessoas sem direção. E quando elas acordam do sono da apatia, ela está desse jeito, despedaçado. O que era aparentemente um descanso, passou a ser um peso na vida dela, porque a gente só está totalmente descansado na nossa alma e no nosso espírito, na nossa vida, quando nós estamos conectados à videira, quando nós estamos conectados com Jesus, com a igreja de Cristo, quando a gente está investindo o nosso tempo na intimidade com Deus, não é, gente? É aí que é verdade, aí que a gente descansa. Eu sou ser humano, nós somos seres humanos, gente. Quando a gente está distante da presença de Deus, que exaustão que vem sobre a gente, que desânimo que vem sobre a gente. É um monte de picuinha que entra na nossa cabeça, porque a gente está dando vazão a pensamentos e a coisas que não eram a vontade de Deus, e por isso a gente se perde no que não era necessário. Os discípulos podiam segurar aquele sono um pouquinho, gente, tomar um café, jogar uma água no rosto, tá brincando. Mas a verdade é que eles preferiram dormir diante de uma cena tão sobrenatural como aquela. O sono da apatia. E o último sono que eu quero falar para vocês nessa primeira parte dessa mensagem é o sono da distração. Sabe quem é que dormiu o sono da distração, gente? Você lembra? Isso pode acontecer na igreja. Deus está falando com você agora. Aconteceu com Eutico. Eutico dormiu o sono da distração. A Bíblia conta que Paulo estava pregando, não parava de pregar, foi pregando. A pregação não acabava nunca. E a Bíblia diz que Eutico estava sentado na janela assim, ó. E o que aconteceu com ele? Ele adormeceu e caiu da janela. Sabe o que mais me impactou nessa mensagem, gente? Paulo é muito misericordioso. Eutico dormiu no meio da mensagem dele. Paulo saiu correndo para sacudir Eutico, e Eutico ressuscitou da morte. Gente, o Eutico, ele dormiu o sono da distração. E aquilo custou a própria vida dele. Como eu disse, a sorte é que Paulo, muito cheio do Espírito Santo, estava ali, correu lá embaixo, sacudiu ele ressuscitou. Porque a Bíblia afirma que ele estava morto quando ele caiu lá embaixo. Nós estamos vivendo nos dias mais perigosos da gente dormir o sono da distração, gente. Porque tudo distrai a gente. É ou não é? Tudo distrai a gente. Gente, eu não sei mais o que eu faço com esse celular, gente. Não é verdade? Cá entre nós. Quantas horas será que a gente está passando no Instagram? Quantas horas será que a gente está passando no WhatsApp? Quantas horas será que a gente está passando mergulhando nas águas internéticas? Meu Deus, que risco da gente beber, da gente desfrutar do sono, da distração nos dias que a gente está vivendo. Entretenimento. Daí por que eu acredito que os meios internéticos, né? Eles acabam mergulhando a gente no sono da distração. Porque uma coisa puxa a outra. Primeiro a gente fica ali. Depois a gente vê algo que o outro está fazendo, que a gente queria estar fazendo, que a gente tem que ser igual. Aí ele desperta a comparação. Aí você vai ocupar o seu tempo com outra distração para tentar ser igual aquele outro que faz aquilo. Entende? Sono da distração. Eutico dormiu o sono da distração. E a gente está muito arriscado de dormir o sono da distração nos dias que a gente está vivendo. Muito arriscado. Eu e você, queridos, não apenas aqui no momento do culto, que como eu disse no início, mas na nossa vida. Será que tem coisas distraindo a gente de tirar o nosso tempo com Deus, de ter a nossa intimidade com o Espírito Santo? Eutico, querido, ele dormiu a sonolência da distração, do cansaço, do entretenimento, das redes sociais. A Bíblia não muda, o poder do Espírito é real, mas se a gente mergulhar nas distrações, nós vamos adormecer e perder grandes coisas que Deus poderia estar derramando sobre nós. Bom, eu contei aqui para vocês alguns sonos que a Bíblia relata que homens de Deus, mulheres de Deus, só falei de homens, né? Que homens de Deus dormiram.
E que talvez seja sono que eu e você estamos precisando despertar nessa noite. Fala a verdade. Nós precisamos acordar. Mas é interessante que aquele texto que nós lemos, gente, ele tem uma continuação. O apóstolo Paulo, gente, é muito interessante que a gente fica muito atento, né, de trazer mensagens aqui que a gente traz o problema e que a gente busca a solução na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, acho que estava com aquela mesma preocupação. Gente, essa igreja está dormindo, esse povo está na sonolência, mas eu preciso agora dar o caminho para ele despertar. Eu preciso contar para ele como que ele faz para levantar dos mortos, para realmente Cristo resplandecer sobre a vida dele. E aí, gente, Paulo continua naquele texto, dando algumas diretrizes para aquele povo despertar. E eu queria continuar lendo com vocês. Começando lá em Efésios 5,14, nós vamos continuar até o versículo 21. Diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí continua, preste atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dá a impressão que ele esqueceu da parte do sujeitem, aí ele foi e emendou aí. Falou, nossa, deixa eu falar isso aqui, porque esse povo arruma confusão demais. Vamos. Gente, o apóstolo Paulo, ele dá segredos poderosos aí para a gente nesse trecho que a gente leu. E agora eu queria, com base na palavra de Deus, que a gente entendesse que é possível o nosso despertamento, que isso depende de um passo meu e seu para que o despertamento aconteça. O nosso despertamento depende da gente querer despertar e depende da gente dar um passo rumo ao nosso despertamento. E eu acredito, querido, de todo o coração, enquanto eu adorava ali no momento do louvor, eu creio de todo o coração que Deus está prestes mesmo a derramar uma grande glória e poder sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas, nós temos sentido isso, planejado, orado, porque nós sabemos que há uma colheita. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, mas vivemos também tempos naqueles que estão firmes com as raízes alicerçadas em Jesus, estão crescendo muito, estão florescendo, estão cheios do Espírito, e é assim que vai ser comigo e com você. Amém? Bom, e o apóstolo Paulo, ele fala de algumas coisas aí que eu queria destacar para vocês. Primeira coisa que ele fala, lá no início do versículo que nós lemos, é para a gente ter cuidado com a forma que a gente vive, porque a gente precisa andar de forma sábia e prudente. A primeira dica para a gente despertar, gente, é a gente andar de forma sábia e prudente. O apóstolo Paulo está falando isso. O que será que isso quer dizer? Andar de forma sábia e prudente. Deixa eu falar para você. Se a gente quer ter um despertamento em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa de sabedoria e prudência. Essa semana no Instagram a gente fez da CCLN, no Instagram da CCLN nós fizemos uma interação. E nessa interação que nós fizemos, nós pedimos a todo mundo que colocasse lá áreas da sua vida que precisam de despertamento. Não sei se você foi um dos que participaram ali. E as pessoas colocaram muitas áreas nas suas vidas que precisam despertar. Vou falar algumas que vocês mesmos colocaram ali. Na área sentimental, alguns falaram que precisam despertar. Despertar na área sentimental. Teve gente que falou que precisa despertar na área financeira. Teve gente que colocou que precisa despertar na área física. Do emagrecimento, da saúde. Teve gente que falou, gente, que precisa despertar na área profissional. Teve gente que falou que precisa despertar na área emocional. E outros ainda na área espiritual. Pode ser que eu esqueci alguma área ali, mas mais ou menos isso. Então, eu entendi por aquilo ali que existem várias áreas que a gente precisa despertar. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe o que significa andar de forma sábia?
Sabe o que significa ter sabedoria? Não significa que é sábio quem aprende muito, quem estuda muito, quem lê muito, apesar que isso é muito bom. Mas sabedoria não é conhecimento adquirido, é conhecimento aplicado. Deu para entender? A sabedoria não é quando a gente fala assim, nossa, sei tudo. Gente, você já viu algumas pessoas que fazem tudo errado, aí você vai tentar falar com ela sobre a palavra de Deus, como a forma que Deus ensina, e ela fala, já sei tudo isso já. Isso não é sabedoria. A sabedoria só se torna sabedoria quando a gente aplica o que a gente sabe. Do contrário, é só informação, entendeu? Se a gente não aplica algo na nossa vida, nós temos muita informação, mas pouca transformação. E aí, nós levantamos vários pontos aí, na verdade, que nós precisamos de despertamento. Então, deixa eu falar para vocês, queridos, uma verdade. A maioria de nós já ouvimos muitas vezes qual é a nossa parte a ser feita rumo ao despertamento que precisamos ter. E ainda não tivemos a atitude correta para virar a página. É ou não é, gente? Gente, a maioria de nós aqui estamos domingos após domingos há muito tempo recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A maioria de nós aqui, queridos, estamos na célula toda semana. Quantas informações nós recebemos? Há pouco tempo nós tivemos uma série aqui no nosso Terça Light. Eu não sei se você fica logadinho ali no Terça Light no YouTube, né? E alguns que nós estamos começando a fazer alguns presenciais, mas no geral agora no YouTube online. Nós tivemos uma série, gente, sobre sabedoria. Nós falamos sabedoria sobre várias áreas da nossa vida. Será que a gente aproveitou aquele conteúdo, aquela palavra de Deus ministrada sobre a nossa vida? Será que a gente abriu nossos ouvidos? Sabe por quê, gente? Eu não tenho pretensão nenhuma. Quando a gente saiu de casa hoje, eu falei, amor, vamos orar. E nós viemos orando no caminho todo aqui até a igreja. O caminho não é muito longo, mas a gente veio orando. E aí a gente estava clamando a Deus, sabe por quê, gente? Porque eu posso falar a palavra mais maravilhosa aqui para vocês. Se o Espírito Santo não transformar ela em vida no nosso coração, ela vai entrar e vai sair, nada vai mudar na nossa vida. Se o Espírito Santo não fazer as palavras dele, da palavra dele, transformar em rema no nosso coração, ela vai ser informação, mas não vai gerar transformação. E sabe para que eu vim orando? Sabe por que eu tenho orado aqui nesses dias sobre essa palavra? Para que a palavra que esteja falando aqui com vocês seja vida na vida de cada um. Se transforme em vida através da ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Porque senão, gente, a gente só fica ouvindo informação e fica inchando de informação. Mas Deus não quer que você enche de informação. Deus quer te inchar de sabedoria propriamente dita. Daquela que vai transformar a sua vida, a vida da sua família. Daquela que vai, de fato, gerar muitos moveres de Deus onde você estiver, na sua vida pessoal. E vai fazer o brilho, a glória do Espírito Santo se manifestar. Como o apóstolo Paulo falou aqui no início. Desperta, levanta dentre os mortos. E aí Cristo vai resplandecer sobre você. Quando a gente desperta, gente, Cristo resplandece sobre nós. A nossa vida começa a brilhar. Áreas que antes estavam trancadas e travadas começam a florescer. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Prepara essa câmera, Filipão. Move ela aí, porque eu vou andar. Estou começando a ficar... Teve um dia desse que eu estava assistindo uma mensagem minha. Eu saí correndo para cá, aí ficou um vazio aqui na câmera. Falei, cadê eu, gente? Eu sumi. Bom, como eu estava dizendo, gente, não existe milagre para quem se recusa a dar as 7 voltas completas nas muralhas por achar essa uma postura tola demais. Sabe o que Deus falou com aquele povo lá, gente? Ó, é 7 voltas nas muralhas, marchando e cantando. Hoje em dia, muita gente falava assim, não foi Deus que falou, não. Gente, o que tem a ver eu dar 7 voltas nas muralhas, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa ser assim, né? Produtivo. Dar 7 voltas nas muralhas rouba o nosso tempo de produtividade. Mas Deus mandou dar 7 voltas nas muralhas, gente. Isso não era uma coisa tola. Isso era uma direção de Deus. E direção de Deus não é tola. Direção de Deus é para o nosso despertamento. Amém. Mergulha lá no rio. Tantas vezes você vai mergulhar lá no rio. Não, mergulhar no rio. É por isso que eu falei isso, gente. Eu fui até um pouco radical. Vocês perdoem minhas heresias aqui na minha frase. Mas,
Preste atenção no contexto que estou dizendo. Às vezes não existe milagre na nossa vida, gente, porque a gente está se recusando a fazer coisas simples que Deus já falou para a gente que tem que ser feitas. Às vezes nós estamos achando pequeno demais uma orientação de Deus, mas deixa eu te dizer, os princípios de Deus e as orientações de Deus são poderosas para destruir fortalezas na nossa vida. Então, queridos, o que acontece? O que significa andar em sabedoria e prudência hoje de uma forma prática que eu queria trazer para a nossa vida? Sabe o que significa, gente? Se eu preciso de um despertamento na minha alma, eu preciso começar a parar de me render aos apelos emocionais da minha alma. Eu preciso começar a redirecionar meus pensamentos para a palavra de Deus. Eu preciso começar a tirar o desespero da minha vida e substituir pela fé no Espírito Santo de Deus, que é poderoso para fazer muito mais na minha vida. Senão, gente, eu vou surtar. É ou não é? Sabedoria e prudência é ver que eu estou um pouco descontrolado na área emocional, se é essa área que eu preciso romper, e usar todas os instrumentos que eu tenho para poder, de fato, me reerguer no Senhor e ter um despertamento nele. Eu estou precisando de um despertamento na área financeira. Mas aí eu estou assim, não estou administrando minhas finanças, não estou sendo fiel a Deus, um monte de coisa. Gente, isso não é sabedoria e prudência, isso é insensatez. Não adianta ficar pedindo para Deus fazer um milagre, para Deus operar um despertamento, se eu estou me negligenciando em dar as 7 voltas na muralha. Deu para entender? Existem coisas, queridos, na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos começar a dar atenção para grandes coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas tem algumas orientações. Então, se eu estou querendo comer menos e se eu estou querendo ter um despertamento na área física, o que eu preciso, gente? Não tem jeito. Comer menos e ter uma vida mais saudável. Estou sabendo que tem umas moças aí na igreja num propósito de emagrecimento. Eu ouvi um ru-ru aí, gente? Você que está participando? Gente, glória a Deus pela vida de vocês, porque está cheio de gente querendo comprimido milagroso para emagrecer, gente. Está cheio de gente querendo emagrecer, comendo bolo de chocolate, comendo lasanha todo dia, comendo pizza toda noite, comendo esfirra, comendo um monte de coisa. Sabedoria e prudência, gente. Sabedoria e prudência é quando eu acho de forma lógica aquilo que eu quero despertar, que eu preciso despertar, não é verdade? Não é fácil não, gente, mas Deus vai abençoar você que está comendo legume todo dia, não é verdade? Que está comendo ovo, né? Está acabando com o ovo do supermercado. É isso aí, glória a Deus pela vida de vocês, meninas, que estão nesse propósito, né? Estou vendo muita gente aí postando caminhadas e tudo mais, glória a Deus. Mas é isso, gente, se eu quero um despertamento na minha saúde, eu preciso agir coerentemente. O Filipão está com medo, ele está até de pé ali assim, meu Deus. Então, gente, nós precisamos agir coerentemente com o nosso desejo de despertamento, amém? Coerentemente. Olha, se eu quero ter um despertamento espiritual, eu tenho que largar meu celular um pouco para eu poder me dedicar à minha leitura bíblica e o meu tempo de oração, gente. Quanto mais tempo a gente passa sem ter esse princípio, mais difícil é de voltar, parece, né? A gente parece que se sente assim, enferrujado, parece que a gente está sem ânimo. Mas agir de forma sábia, gente, se a gente quer um despertamento espiritual, a gente precisa começar a buscar isso. A gente precisa começar a chegar no culto com uma nova expectativa. Nós precisamos, esses dias eu estava conversando, né, com uma pessoa e ela falou assim, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou acordando todos os dias 5 minutos mais cedo, 5 minutos mais cedo. Aí assim, eu vou diminuindo, né, no decorrer que os dias vão passando, cada semana mais cedo que a outra semana. Por que ela estava fazendo isso? Para ela poder ter um hábito melhor de acordar mais cedo e ter um tempo de leitura bíblica de manhã, que era o objetivo dela. Eu achei muito legal. Isso é caminhar de forma sábia e prudente. Ela está planejando ter um rompimento. Gente, planejar isso é parte nossa. Despertamento e fluir do Espírito Santo é parte dele. Mas existe
existe uma parte nossa, desperta tu que dormes. É ou não é? Desperta tu que dormes, faz o que está ao seu alcance, faz o que está sobre as suas mãos hoje, e Deus vai começar a te acrescentar, e Deus vai começar a fluir, Deus vai começar a derramar uma graça especial sobre a sua vida, para dar conta de fazer coisas que antes você não dava, para dar conta de ser abençoado, de florescer como antes você não dava. Isso é uma obra de Deus, gente, mas inicia com um ponto de partida nosso, inicia com o primeiro passo nosso, inicia quando a gente entende que dar 7 voltas em torno da muralha vai demorar um pouco, mas vai ser eficaz, porque na 7ª volta as muralhas vão cair e eu vou ver a promessa de Deus tomando forma sobre mim. Amém. É isso, queridos, é isso, é entender que Deus vai fazer o sobrenatural quando eu fizer o natural. Eu faço o que eu posso e Deus faz o que eu não posso fazer. É assim que funciona. Aí eu preciso de um despertamento na área sentimental. Preciso de um despertamento, mas estou agindo com a mesma insensatez de sempre, gente. Estou sendo dirigido completamente pelo coração, por uma emoção descoordenada e desorientada. E não ouço conselhos. E não paro para pensar na coisa de uma forma global. E aí, gente, não adianta pedir para Deus. Ai, Deus, um despertamento sentimental. Não adianta não, gente. Tem que dar a volta nas muralhas, tem que entender que eu estou agindo, às vezes, muito mais com o coração, e Deus está me pedindo naquele momento para agir com a mente, para agir com base em conselhos de pessoas que estão sóbrias em relação a isso, para me impulsionar para uma decisão correta. É isso aí. Porque a gente começa a cauterizar, às vezes, a nossa mente, gente, nas nossas decisões erradas, e a gente não quer ouvir ninguém mais. Aí a gente começa a achar que todo mundo que fala a verdade para a gente é nosso inimigo. Todo mundo que fala o que a gente quer ouvir é nosso amigo. É ou não é? Mas as coisas não são assim. A gente precisa estar disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar para nós. Aquilo que Deus vai usar pessoas para falar para nós. E é isso, gente. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala isso. Preste atenção nisso. O despertamento que você tanto quer está aguardando os hábitos corretos que você sempre adia para estabelecer. O despertamento que nós tanto queremos, nessa área que nós precisamos, está esperando a gente começar a estabelecer uma cultura, um hábito correto, amém? Na nossa vida. Então, a primeira coisa que Paulo fala aí é que nós precisamos andar de forma sábia e prudente. A segunda coisa, queridos, que o apóstolo Paulo fala, em Efésios 5,17, é assim, ó. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Compreender a vontade do Senhor. Se nós tivermos um hábito de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, a gente já vai saber boa parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, do que Deus quer gerar na nossa vida. Mas agora eu quero puxar a gente para um lado mais desafiador. Não é verdade, gente, que tem horas que a gente não sabe o que fazer? Não é verdade que em algumas áreas da nossa vida, simplesmente nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a gente dar um passo? E eu não estou falando sobre pessoas que sabem o passo e estão procurando o passo. Não, tem passos que a Bíblia deixa claro, mas tem outros que a Bíblia não fala com a gente de uma forma específica. E às vezes a gente precisa de um despertamento na nossa vida e a gente precisa conhecer a vontade de Deus para que um despertar aconteça, é ou não é? Porque às vezes Deus vai dar para a gente uma direção de dar um passo totalmente contra a lógica humana. E quando a gente der aquele passo, Deus vai derramar chuva e glória e graça sobre a nossa vida e vai abrir os céus, não é verdade? E aí, queridos, o grande desafio chega sobre nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe como orar. É ou não é, gente? Às vezes a gente não sabe o que pede. Às vezes a gente está pedindo para Deus uma cobra, achando que estamos pedindo um peixe. Às vezes a gente está pedindo para Deus um escorpião, achando que está pedindo uma borboleta. É ou não é? Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus que vai nos destruir, achando que é algo que vai nos abençoar. Mas tem um segredo, queridos, muito grande para isso, que está lá no texto de Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27, diz assim:
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilhoso esse texto. A Bíblia, gente, é uma resposta para nós. A Bíblia está falando que em alguns momentos a gente não vai saber como orar. E que o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Quando alguém está gemendo, às vezes você não sabe, uma criança está gemendo de dor, está expressando esse barulho. Às vezes a gente não sabe o que a criança está querendo, não é verdade? A gente não consegue discernir. E a Bíblia está falando isso, que quando a gente está, amalgamado com Deus, quando a gente está juntinho de Deus, quando a gente está desenvolvendo a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, o que acontece é que Deus, Ele sonda o nosso coração. E mesmo nos momentos que nós não sabemos como orar, que nós não sabemos para onde ir, que nós não sabemos o que fazer, porque a coisa não está muito clara para nós, a Bíblia conta que entra em ação o Espírito Santo de Deus, que começa a exprimir gemidos em nosso favor e interceder por nós, de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Quando nós estamos, queridos, ligados em Cristo, quando nós estamos buscando a Deus, a gente pode ficar em paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E a palavra de Deus fala por diversas vezes que nós podemos descansar em Deus, porque Ele vai gerar despertamento na vida daqueles que aprenderam a viver de forma sábia e prudente, mas daqueles que também estão se unindo ao Espírito Santo para descobrir qual é de fato a vontade dEle para a nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Cristo, Ele começa a falar coisas para nós, querido, e poupar o nosso tempo em desespero, poupar o nosso tempo em perder a cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está pronto a manifestar a vontade dEle específica para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, amém? Sabe, queridos, às vezes a gente se esfria um pouco nisso, mas talvez nós precisemos mesmo, da forma correta, começar a nos aproximar de Deus insistentemente, perseverantemente, para fazer o que o apóstolo Paulo está falando aí, ó. Desperta, ó tu que dormes. Mas o despertar de Deus para ser revestido com o poder de Deus, muitas vezes está guardando também o nosso discernimento da vontade de Deus sobre a nossa vida. E como nós queremos estar nesse lugar, e eu creio que nessa igreja, todos aqui, queridos, Deus tem um propósito específico para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. Nós precisamos discernir isso, para a gente poder brilhar, porque Deus quer que a nossa vida brilhe, não é brilhar só diante de homens, porque às vezes isso é enganoso. Mas é para brilhar diante de Deus, para ser ouro diante de Deus, não é verdade? E Deus quer revelar a vontade dEle, específica dEle para a nossa vida, querido. E em Deus nada é desperdiçado. A gente não precisa temer, porque a estação que nós estamos vivendo está transformando a nossa vida rumo ao despertamento que Ele vai ter, rumo à explosão de despertamento, de propósito que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Então, gente, o apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma forma clara que o despertamento também ocorre quando a gente está no centro da vontade de Deus. Em Jeremias 29, 11 ao 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que lindo, gente, esse texto. Vocês vão me achar quando vocês me procurarem de todo o coração. Vocês vão me encontrar, queridos. Eu não sei que despertamento que você está precisando ou quais despertamentos você está precisando. Mas esse texto, ele deixa claro que nós encontraremos, nós acharemos a vontade perfeita de Deus e Ele nos colocará sobre um plano perfeito, sobre um propósito perfeito. E eu quero falar para muitos dos que estão aqui, talvez pela primeira vez, pela segunda vez, talvez você é recém-chegado aqui na igreja. Eu quero dizer para você, Deus está
te levando, te impulsionando a dar passos rumo ao seu propósito, rumo àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Cada culto, cada célula, cada momento na presença do Espírito Santo, querido, é um passo mais próximo que a gente dá rumo ao propósito de Deus. Mas nós precisamos buscar especificamente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Essa vontade que às vezes é oculta aos nossos olhos, mas Deus, Ele vai nos despertar e vai nos mostrar, amém? E a terceira e última coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que é a parte assim, eu amo esse versículo e eu fiquei viajando essa semana nesse versículo, pensando assim, meu Deus, como nós podemos viver isso como igreja? Como nós podemos viver isso como igreja? Eu quero falar esse ponto e terminar essa mensagem nesse ponto, porque tudo que nós falamos aqui está construindo o revestimento do Espírito Santo sobre a vida da igreja e sobre a nossa vida como igreja individual também. E o apóstolo Paulo continua o texto dizendo assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Eu queria que você se concentrasse nisso e imagine como que a gente pode viver isso. O apóstolo Paulo está falando que nós temos que nos encher no Espírito e falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Continuando, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olha como que o apóstolo Paulo, gente, ele continua esse texto, falando de algo tão poderoso e necessário para a igreja, que é o enchimento do Espírito Santo. Deixa eu falar para você, para mim, para nós aqui, gente, o enchimento do Espírito Santo, ele não é uma cena, ele não é um espasmo emocional. O enchimento do Espírito Santo, ele não é um movimento aqui no culto que deixa a gente quando a gente sai daqui. O enchimento do Espírito Santo é algo que completa a gente, que nos acompanha aqui e fora daqui. O enchimento do Espírito Santo é algo que Ele quer fazer nas nossas vidas e quer nos despertar para viver nesses dias, para que a gente possa estar constantemente cheio da glória de Deus. O Apocalipse, gente, é um livro escrito para os últimos dias, não é? É um livro de profecia, é um livro que às vezes está encoberto, às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Mas acontece algo muito interessante sobre as igrejas lá da Ásia, que Jesus, né, vai falando sobre aquelas igrejas e pontuando algumas coisas sobre elas. Ele fala sobre todas as igrejas. Geralmente ele levanta pontos a favor e pontos contra aquelas igrejas que estão estabelecidas ali. Mas tem uma igreja especificamente, gente, que Deus, o coração de Deus não se agrada, aparenta não se agradar, porque ele só fala coisa ruim dessa igreja. Ele só exorta essa igreja. E essa igreja é a igreja de Laodiceia. E é interessante que quando você estuda sobre essa igreja, a igreja de Laodiceia era uma igreja engomadinha. Eu gosto de usar esse termo. Era uma igreja engomadinha. Era uma igreja bonitinha. Gente, as outras igrejas, Deus comunicou que estava faltando doutrina, que estava faltando palavra de Deus, que ele estava sendo levado pelos falsos profetas. Mas a igreja de Laodiceia, ninguém fala nada sobre isso. E quando vai se estudar bem sobre aquela igreja, percebe-se que aquela igreja era uma igreja rica, era uma igreja de pessoas prósperas, era uma igreja focalizada na boa teologia, focada na Bíblia, não era levado por enganos do Evangelho. Mas Deus fala com essa igreja que ela estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus, gente. Olha, os meninos estão bons, gente do céu. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, é isso que Deus fala com a igreja de Laodiceia. Fala assim, ó, eles eram ricos, mas fala assim, ó, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Gente, nós temos que atentar para aquilo que Deus fala com a igreja de Laodiceia, porque pode ser uma dica para nós. Sabe o que Deus estava desagradando Deus naquela igreja? A apatia espiritual. O que estava incomodando o Espírito Santo de Deus na vida dessa igreja é que ela era uma igreja letrada, mas era uma igreja que não tinha mais o movimento do Espírito sobre si. Uma igreja que estava fria, uma igreja que estava insensível à presença de Deus. Uma igreja, talvez, que tinha discórdias, que não tinha, né, o amor manifesto da forma que o Espírito Santo queria. Por que eu estou falando isso, querido? E há um grande perigo nisso que eu estou falando, porque tem gente que eu já ouvi muitas frases assim. Ai, gente, que saudade daquela unção que eu presenciei num culto 5 anos atrás. A unção se foi. E eu fico muito assim, estressada quando eu ouço isso. Sabe por quê, querido? Porque o enchimento do Espírito Santo é uma responsabilidade de cada um de nós. Essas paredes não podem se encher do Espírito Santo. Quem pode se encher do Espírito Santo somos nós. E a palavra de Deus do apóstolo Paulo ali que está falando em Efésios diz assim, ó. Deixem-se ser cheios do Espírito Santo. É o que eu disse e estou dizendo até aqui. O Espírito Santo está pronto a derramar o enchimento, mas ele está falando que nós precisamos deixar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos possibilitar que o Espírito Santo encontre em nós uma casa favorável para ele habitar. E isso depende, de certa maneira, de nós. Isso depende de nós, queridos. Isso depende da gente lembrar das apatias que eu falei no início. Do sono da imprudência, do sono da indiferença, do sono, muitas vezes, que nós estamos tendo, da distração. Aqueles sonos todos que nós falamos ali. Às vezes nós estamos num desses sonos e cobrando o despertamento do outro. Mas o Espírito Santo não quer que a gente cobre o despertamento de quem está sentado do nosso lado. O Espírito Santo quer que a gente entenda que é a responsabilidade nossa, pelo menos, se abrir para o enchimento de Deus. Porque o enchimento Ele vai fazer quando nós estivermos disponíveis e limpos para que o enchimento aconteça. Amém? E aí o texto, gente, continua dizendo assim, ó. Não fique se embriagando com vinho que leva à libertinagem. E diz assim, ó. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E olha como que o apóstolo Paulo está falando aí. Vamos continuar a leitura. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Conversando entre vocês, conversas que enchem o meu espírito, que edificam. Gente, que coisa, sabe, essa semana a gente estava batendo um papo, né, lá na casa do Douglas e da Diana, um papo tão gostoso, e eles estavam falando algo para a gente estava conversando, a gente começou a conversar ali sobre obras do Espírito Santo que Deus estava fazendo. E foi uma conversa, a gente começou a encher o nosso coração de graça, de expectativa, de vontade de ser usado por Deus. E nós começamos a conversar ali coisas que Deus fez, como Deus está restaurando a vida de uma família, como Deus está despertando pessoas, como que o nosso investimento na vida de pessoas muitas vezes resultam num desabrochar na vida daquela pessoa, como vale a pena servir a Deus. E aí, gente, a nossa conversa ficou nesse nível, não era um cântico, mas parecia uma música espiritual. Parecia uma música espiritual. Porque a conversa ali, queridos, envolvia a palavra de Deus viva na prática. Para mim, eu até falo uma coisa particular aqui, porque eu creio que esse texto tinha um objetivo, né, quando fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem alguns estudos que falam da diferença de salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas de todo coração eu creio que falar entre si com salmos, cânticos, essa coisa que Paulo está trazendo, é quando a gente tem uma paixão tão grande pelo Espírito Santo, que naturalmente o papo que flui na nossa vida a respeito da palavra de Deus, a respeito do agir de Deus, a respeito daquilo que Deus está fazendo, edifica a gente e deixa a gente querendo fazer mais. Deixa a gente querendo brilhar mais. Deixa a gente querendo agradar mais o coração de Deus, agradar mais o coração do nosso Pai. E às vezes, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, a gente
gosta, e não estou falando contra, inclusive eu e Mateus gostamos de conversar sobre todos os assuntos, gostamos de uma comunhão, gostamos de um bate-papo, falamos sobre todos os papos e amamos. Mas às vezes, nós temos prazer de falar de política, a gente tem prazer de falar de outras coisas, do trabalho, de coisas profissionais, de outras áreas. E falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com aquela liga, sabe, com aquele enchimento do Espírito Santo sobre as coisas que Deus está fazendo, talvez isso está se tornando mais raro. E isso é algo que nós podemos fazer. Nós podemos nos encher do Espírito Santo. Eu estava ouvindo, uma história de um pastor que compôs uma canção. E ele disse que estava numa comunhão em casa e que de repente eles começaram a falar, sobre... Inclusive, aquela música lá da bênção que nós cantamos, era sobre essa música que eu estava vendo o testemunho dela. E eles estavam numa conversa de um sábado à noite em casa, e de repente eles começaram a falar sobre bênção, sobre a família, sobre os descendentes, e de repente foi brotando uma nova canção. Eu lembro num acampamento que nós estávamos, e nesse dia eu ia pregar, e nós ficamos à tarde um dia lá no templo, Vocês lembram? Acho que estavam os meninos aí, eu não lembro quem estava, mas eu sei que... Tiago estava, não estava, Tiago? Que a gente começou. Aí a gente começou uma conversa assim, aí de repente falou assim, gente, não sei não, mas assim, existe um mar, mas ele vai se abrir. Existe um... Lembra disso? Há um gigante, mas ele vai cair. Não temerei, avançarei. Faz uma música aí com isso. Aí, gente, aquilo foi enchendo, não foi? E a gente foi... trazendo aquela canção assim. Naquele dia nunca aconteceu uma composição, harmonização e ministração tão rápida. Porque aconteceu tudo no mesmo dia, na mesma hora, numa tarde para uma noite. Mas sabe o que acontece, gente? Quando a gente está conectado e falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, parece que o Espírito Santo vai fazendo uma nova canção fluir da nossa vida. Pode ser canção também propriamente dita, mas eu estou dizendo de uma canção que vai fluir da nossa vida para a vida de outros, para a nossa família, que vai fazer a gente brilhar, que vai fazer a gente se encher. Não sei se você está conseguindo entender, mas o que eu estou querendo trazer para você e para mim é que Deus está querendo que a gente se permita encher do Espírito Santo e que esses episódios sejam corriqueiros na nossa vida. Que esses episódios sejam corriqueiros na nossa vida. E isso, querido, depende de nós. Não depende de você ver o cara que está do seu lado pulando na hora do louvor. Isso significa de nós individualmente estarmos nos enchendo de coisas que edificam e termos essa comunhão que edifica. E ele continua falando assim, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, porque reclamação e críticas fecham a gente para o enchimento do Espírito Santo. É verdade, gente. A gente tem que ter um coração puro, entender que a gratidão a Deus, louvar a Deus é uma coisa que flui nos nossos relacionamentos, no nosso tipo da palavra de Deus, conforme ela entra no nosso coração, o que flui de nós são coisas que edificam, são coisas que enchem, são coisas que engrandecem ao Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Uma igreja que agradece, uma igreja que louva, uma igreja que consegue olhar para um irmão que está com uma situação e consegue falar como Jesus: olha, você está curado, ninguém joga pedra, mas você vá e não peques mais. Jesus não falava só a parte bonita, Jesus falava a parte difícil também, mas ele estava cheio de amor. Ele estava cheio de poder do Espírito Santo na vida dele. E é isso que Deus quer na nossa vida, uma comunhão que edifica, que fala a verdade, que ama, que edifica, mas que, tolera um ao outro, que tem um relacionamento fiel e amoroso um com os outros. E aí ele fala assim: dá graça a Deus sobre todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, a hora, meu Deus, misericórdia. Mas eu preciso falar isso, porque eu creio que é o que Deus está querendo falar com você, amém? E diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É aquela parte que eu acho que o apóstolo Paulo esqueceu e falou: meu Deus, deixa eu falar essa parte aqui, que eu preciso falar. Sujeitem-se uns aos outros. Não é estranho quando a gente fala sujeitem-se uns aos outros? Porque a palavra de Deus fala de sujeitarmos autoridades, e isso é legal, e é verdadeiro, e é bíblico. Nós estamos falando isso também em Raízes. Você não pode perder nossa série Raízes. Mas está falando sujeitem-se uns aos outros. E sujeitem-se uns aos outros, queridos, quer dizer que nós precisamos amar uns aos outros, relacionar bem uns com os outros. E deixar de ser mimimi. E deixar de ser
discórdia uns com os outros, ciúmes uns com os outros, deixar de ter coisinhas, sabe, querer que as pessoas sejam perfeitas perto de nós, porque nós também não somos perfeitos. Ah, mas o fulano não me dá atenção, o fulano não me ligou quando eu estava doente, mas o fulano não sabia que você estava doente, eu já fiquei doente 500 vezes, ninguém me ligou, gente. Mas eu não estou nem aí para isso, assim, diretamente, entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque isso é menos importante do que eu gerar uma inimizade, uma tristeza com o irmão. Não, Deus não quer isso não, gente. Deus quer que eu seja o cara que vou me importar com as pessoas. Que às vezes quem está reclamando nunca lhe fez uma ligação para ninguém. Não é verdade? É assim, gente, que funciona. Mas, querido, o Espírito Santo está querendo que a gente pare de ser frágil emocionalmente e que a gente possa bravamente sujeitar uns aos outros, ter um relacionamento bom, sabe? Pedir perdão para os outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ficar feliz quando os outros crescem, ficar feliz quando os outros se desenvolvem, quando os outros avançam. O Espírito Santo, Ele quer que a nossa relação seja de sujeição uns aos outros, seja de amor uns pelos outros, de viver em paz uns com os outros, querido. E isso tudo está no pacote do enchimento com o Espírito Santo. Isso tudo está no pacote do enchimento com o Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não fala que a gente tem que ficar só pulando. É muito bom pular e se manifestar diante de Deus. E eu quero isso mais para a minha vida. Mas não é isso meramente. O enchimento do Espírito Santo vem com pessoas que estão puras no seu coração e estão querendo buscar a Deus. Estão querendo edificar uns aos outros. Eu creio que sobre aqueles que desejarem permitir serem cheios com o Espírito Santo, esses vão viver um grande mover de enchimento, de propósito no Espírito nesses últimos dias e vão viver um despertamento. Queridos, Deus quer despertar a nossa igreja, amém? Deus quer despertar a sua família, Deus quer despertar a sua vida. A vida com Deus, ela é um pacote, ela não são áreas avulsas e separadas, não. O Espírito Santo quer fazer algo nas nossas vidas, Ele quer nos despertar. E eu tenho visto, através dessa palavra, Deus falou muito comigo, porque tem muitos pontos aí que eu preciso de crescimento, que eu preciso de melhora, que eu preciso de avanço, que nós na nossa casa precisamos de avanço. Mas, queridos, eu quero que essa fluência no Espírito tome conta de nós. Eu quero que esse enchimento do Espírito Santo possa tornar todos os ambientes que nós estivermos como cheios do Espírito Santo. E eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. E Deus falou com você nessa palavra sobre as áreas que eu e você precisamos despertar do sono.